Paz do Senhor. Estou aqui mais uma vez para junto a gente falar da palavra de Deus, que renova, que restaura, que liberta, que dá vitória. Estamos esse mês trabalhando no livro de 1º e 2º Samuel. Já estamos no 2º Samuel, falando da história de Davi, um jovem adorador que foi escolhido pelo Senhor porque o Senhor achou graça nele, no seu coração. Também errou, o Senhor cobrou, mas nunca se afastou do Senhor. O segredo é não se afastar, porque Deus dá vitória, Deus dá nova oportunidade, Deus abençoa. Vamos aprender hoje? Estamos em 2 Samuel, capítulo 19. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. E se for à noite, boa noite. O importante é que a gente interaja e saiba que a história de Davi tem algo que é semelhante à minha história e à tua. E se a gente serve esse mesmo Deus, do jeito que ele foi com Davi, que ele abençoou, que ele deu vitória, que ele deu livramento, é comigo e você do mesmo jeito. O título é Homem ou Mulher de Deus, ninguém desmoraliza. Por que eu estou dizendo isso? Porque seu filho Absalão tomou seu reinado, criou toda aquela divisão, aquela facção, acabou sendo morto, como a gente viu ontem, e agora chegou a vez de o Senhor trazer Davi de volta para o palácio, para perto dos seus, porque homem e mulher de Deus, ninguém desmoraliza. Amém? Aqui, 2 Samuel 19. Vamos interagir? E disse a Joabe, eis que o rei anda chorando. Ai, perdão. 19 a partir do 9. Ontem foi que a gente levou essa mensagem, né? Que Davi chorava porque mataram Absalão, mas que foi Absalão que escolheu. Então, 2 Samuel, capítulo 19, a partir do 9. Davi volta para Jerusalém. Todo o povo, em todas as tribos de Israel, andava porfiando entre si, dizendo: o rei nos tirou das mãos dos nossos inimigos e ele nos livrou das mãos dos filisteus. E agora fugiu da terra por causa de Absalão. Davi não tinha fugido. Davi tinha feito tudo isso que o povo falou, né? Que matou, tirou o povo da mão dos inimigos. Mas Davi saiu porque ele teve que sair, porque no momento o Absalão tinha criado uma estratégia de guerra e ele não queria matar seu filho. Então foi necessário que ele fosse embora. E Absalão, a quem ungimos sobre nós, já morreu na peleja. Agora, pois, por que vos calais e não fazeis voltar o rei? Está vendo a conversa? Fazer voltar o rei. Porque o rei nunca era para ter saído dali. Porque aquele palácio era de Davi. Porque o rei ali era Davi. Mas Absalão criou todo aquele constrangimento, aquela armação. Mas quem foi que morreu? Absalão. Porque um homem e uma mulher de Deus, ninguém desmoraliza. Davi, que foi desmoralizado com Absalão, o Senhor permitiu por um tempo. Até as concubinas de Davi, Absalão teve relacionamento amoroso com elas. O Senhor permitiu para uma finalidade, mas no final quem fez sua cova foi Absalão, e nela ele caiu. Então o rei Davi mandou dizer a Zadok e a Abiatar, sacerdote, falai aos anciões de Judá, dizendo, por que sereis vós os últimos em tornar a trazer o rei para a sua casa? Porque as palavras de todo Israel chegaram ao rei até a sua casa. Foram e passaram a notícia para Davi, que aquele povo queria trazer de volta Davi. Aí Davi quis falar do tipo, o que é que está faltando para vocês virem me buscar? Vós sois meus irmãos, meus ossos, minha carne, vós sois. Por que, pois, sereis últimos em tornar a trazer o rei? Davi quis dizer o seguinte, olha, vocês são da minha parentela, vocês são do meu povo. Por que ainda não mandaram me chamar? Porque tudo tem a hora certa e o tempo certo. Aquele que escarneceu de você, que falou de você, que lhe caluniou, é ele mesmo que vai te chamar. Porque o Senhor vê todas as coisas. Esse povo passará a servir Absalão, porque Absalão fez uma armação para tirar Davi.
Mas agora esse mesmo povo estava conversando, criando uma situação para trazer o rei de volta. Porque aquele palácio, aquela dinastia, aquele reinado pertencia a Davi. Louvado seja Deus! E homem e mulher de Deus, ninguém escarnece, não. Pode até estar acontecendo algo com você, mas vai ser só uma experiência. O Senhor está permitindo para uma finalidade, para você conhecer o seu Deus mais de perto, ter mais experiência. Mas isso vai passar. Descanse. E amassar direis: porventura não és tu meus ossos, minha carne? Assim me faça Deus outro tanto, se não fores capitão do arraial diante de mim, para sempre, em lugar de Joabe. Davi lhe disse que no lugar de Joabe ia colocar Amassá, que era parente dele. Já era uma estratégia de guerra, para que Davi retornasse mais rápido para o seu povo. Quando Davi falou isso, é para mostrar que estava do lado do povo, que ia estar com o povo, que ia governar, ia voltar a ser rei, mas queria fazer uma aliança com eles, porque Joabe tinha traído Davi. E Amassá era daquele povo que estava lá enquanto Absalão era rei. Então ali Davi já disse tudo: olha, quem vai ficar no lugar de Joabe é Amassá. Eles entenderam que Davi estava querendo retornar para administrar com lealdade, para ser justo com as pessoas que Absalão usou, para ser justo com as pessoas que estavam com medo do rei Davi, porque queria que ele retornasse. Mas ficava, digamos, sem saber como é que a gente vai buscar ele. Será que ele retorna? Tem pessoas assim que quer fazer algo que é de Deus, mas está em dúvida. Se decida, porque quando é para fazer um bem para o homem ou a mulher de Deus, é de Deus. Se Deus está mandando você abençoar alguém, abençoe, porque a ordem de Deus está dada. E aquele que abençoa um homem ou a mulher de Deus, com certeza o Senhor vai abençoar, não tenha dúvida disso. Assim moveu ele o coração de todos os homens de Judá, como o de um só homem, e enviaram ao rei, dizendo: volta tu com todos os teus servos. Quando chegou aquela conversa que Davi ia colocar Amassá como general do comando dele de soldado, se reuniram e mandaram buscar o rei. Porque quem é da casa não fica peregrinando. Quem é do lugar não fica fugindo. Retorna. É fato que Davi teve que ir embora por um momento, porque seu filho criou toda essa confusão. Mas o Senhor permitiu para dar experiência a Davi. O que está acontecendo com você é uma permissão do Mestre para você ter experiência. Mas o que é teu é teu. Glória a Deus. Então o rei voltou e chegou até o Jordão, e Judá veio a Gigal para ir encontrar-se com o rei, para conduzir o rei ao outro lado do Jordão. O rei estava voltando e toda aquela equipe, toda aquela caravana com ele. Já estavam os outros lá esperando ele, porque você vai voltar para o lugar que é seu. Você vai voltar de onde você saiu por questões de necessidade, por questões, por que não de dizer, de confusão, porque pessoas queriam te humilhar, te massacrar, e naquele momento era hora de sair, para Deus trabalhar do outro lado, mas já está chegando a hora de voltar. Descanse. E apressou Simea, filho de Gerar, benjamita, que era Baurim, e disse com um homem de Judá, a encontrar-se com o rei Davi. E com ele 1000 homens de Benjamim, como também Ziba, servo da casa de Saul, seus 15 filhos e seus 20 servos com ele. E prontamente passaram o Jordão adiante do rei. Passaram o Jordão para se encontrar com o rei. Toda aquela multidão, porque a Bíblia diz que o Senhor dá honra a quem tem honra. E foram receber o rei Davi, porque para cada dia de desonra dupla honra. Davi saiu envergonhado por conta do seu filho, mas agora estava voltando com honra, com mais força de autoridade como rei. Louvado seja o nome do Senhor. Atravessando a barca para fazer passar a casa do rei, para fazer o que bem parece aos seus olhos, então Simea, filho de Gerá, se prostrou diante do rei quando ele passava o Jordão. Simea era um que, querendo ou não, traiu o rei,
porque ficou trabalhando com Absalão, mas se prostrou. Isso é hora também de eu e você se prostrar diante do rei. Quem é esse rei? O rei dos reis e o senhor dos senhores. Porque nesse momento aqui também, esse rei Davi representa o nosso Deus. Quer vitória? Se prostre. Se fez alguma coisa errada, se prostre, peça perdão, porque é assim que Deus honra. E disse ao rei: não me impune, meu senhor, a minha culpa. Não te lembres do que tão perversamente fiz teu servo. Fez teu servo no dia em que o rei, meu senhor, saiu de Jerusalém. Não conserve o rei isso no coração. Ele disse: me perdoe por tudo que eu fiz com o senhor, meu rei. Não guarde isso no coração. Tenha misericórdia de mim. Qual o problema de pedir perdão a quem você errou? Qual o problema de você for com humildade e dizer: eu errei, eu preciso de seu perdão. Eu preciso de mais uma chance. Qual o problema disso? É assim que Deus se agrada. Faça isso, Deus é com você e vai te honrar nessa situação. Porque teu servo deverás confessar que pecou. Porém, eis que eu sou o primeiro que de toda a casa de José desci a encontrar-me com o rei, meu senhor. Ele disse: eu pequei, mas eu sou o primeiro a estar aqui do outro lado do Jordão para me encontrar contigo. Você pecou? Conte a Deus. Peça perdão a Deus. Deus está pronto para te dar outra chance. Mas aquilo que a gente errou, a gente tem que conversar com Deus. Se a gente errou com alguém, também tem que conversar, tem que pedir perdão. Porque o Senhor está no meio da situação. E o Senhor perdoa. Ele faz nova todas as coisas. Não tenha dúvida disso. Então respondeu Abisai, filho de Zeruia, e disse: não morreria, pois Simea, por isso, havendo amaldiçoado o ungido de Deus? Abisai, o filho de Zuria, disse: não morreria, pois Simea. Por quê? Porque Simea tinha amaldiçoado o rei. Mas Davi, o soldado ali, queria que Davi o matasse, mandasse para ele matar. Mas o Davi representa Deus. Deus é Deus de oportunidade. As pessoas podem julgar mim e a você. As pessoas podem apontar por falha do passado, mas o Senhor não, o Senhor perdoa. Se o rei aqui, que era humano, igual a mim e você, perdoou, imagina o nosso grande rei Jesus. Ele perdoa. O teu pecado e o meu foi jogado no lago do esquecimento. Agora há uma nova vida, uma nova história. Deus faz na minha e na tua vida nova todas as coisas. Então Deus é Deus de perdão, independente do que você fez. Ele quer que você reconheça, que fique no altar dele, para ele te honrar e te abençoar. E se precisa pedir perdão a alguém, vá, porque isso alegra o coração de Deus. E isso é um mandamento do Senhor, para você vir ser próspero, próspera, ser abençoado. Porque se você não pedir perdão a quem você vê, como é que você vai pedir perdão a Deus que você nunca viu? Não é verdade? Peça perdão, porque já está perdoado diante de Deus. Ah, Beto, mas a pessoa é assim, ela pode não perdoar. Mas o Senhor está no controle de tudo. E se ela não perdoar, deixe a conta já com Deus. Mas se você for, ora, conversa com Deus, que Deus já vai estar lá te esperando. E vai estar no meio da situação. Será um cordão de 3 dobras para fazer a paz. Por quê? Porque o Senhor é o príncipe da paz. É a luz do mundo, é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E Ele é o que tem mais prazer em fazer a paz no meio onde houve desavença. Aí o 22 diz: porém Davi disse: que tenho eu convosco, filho de Zeruia, para que hoje me sejais adversário? Morreria alguém hoje em Israel? Porventura, não sei que hoje fui feito rei sobre Israel? E disse o rei Simea: não morrerás. E o rei lhe jurou. O rei disse: não, você faz parte do meu povo. Ali o rei jurou e disse: eu não vou mandar te matar. E ali perdoou ele, porque ali começou uma nova história. Amanhã eu dou continuidade a essa história. Mas o Senhor perdoou nos céus e na terra. Davi, como rei, perdoou aquele homem que errou com ele. Imagina se Davi perdoou, como é que Deus não perdoa? Que é o mais interessado entre eu e você fazer as pazes, um com nosso irmão, com nossa irmã.
A Bíblia diz que nós temos que perdoar para ser abençoado. Aqui, em Mateus 24:35 diz: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não há de passar. Passa céus e terra, mas as palavras do Senhor não passam. Por que não passa? Porque Davi saiu fugido, mas voltou, porque o reinado era de Davi. O que é teu, é teu. Se não chegou ainda nas suas mãos, porque não é a hora. Mas Davi foi embora fugido por conta de Absalão, mas voltou. Quando voltou, tinha uma comitiva esperando ele. Tinha alguém com medo, lhe pediu perdão, e ele perdoou. E ele disse: eu não farei mal a você. Porque Davi ali representava o Todo-Poderoso. Por que Davi era tão abençoado? Porque perdoava. Porque tinha um coração contrito e aquebrantado diante do Senhor. E é assim que Deus quer. Aqui em Mateus 6, 14 e 15, veja o que o Senhor diz. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Davi perdoou. E o Senhor deu uma nova chance e colocou de novo Davi no reinado. Às vezes o que está atrapalhando suas bênçãos é essa mágoa. O que está atrapalhando de você superar, vencer na vida essa enfermidade são mágoas, falta de perdão. Ou não pediu perdão ou não perdoou. Aí o 15 diz: se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Se a gente não perdoar o próximo, o Senhor também não nos perdoa. Você já pensou coisa séria? Davi aqui perdoou. Era rei. Poderia ter mandado matar. Afinal de contas, esse homem foi contra ele. Amaldiçoou ele. Que até o soldado disse: por que tu não manda matar? Por acaso se pode amaldiçoar um ungido de Deus? Não, não pode. Mas ali Davi deixou com o Senhor. Davi perdoou e o reinado de Davi só ia crescer mais e mais. Quando tem perdão, tem bênção. Quando tem perdão, tem prosperidade. Quando tem perdão, tem saúde física e espiritual. Quando tem perdão, tem respeito. Quando tem perdão, tem nova aliança. Não esqueça disso. E lembre-se que eu coloquei aqui: homem ou mulher de Deus, ninguém desmoraliza. Porque Davi saiu corrido e retornou para o reino mais forte, abençoado, voltou já perdoando, não voltou com o coração amargo. Afinal de contas, o seu próprio filho fez com que ele fosse embora com seu povo. Era para ele ter voltado, se ele não conhecesse Deus como ele conhecia, voltar amargurado, cheio de ressentimento, matar esse homem que tinha amaldiçoado ele, mas nada disso ele fez. Nem ele foi desmoralizado. Ele perdoou. Começou uma nova história no reinado de Davi. Porque através do perdão vem bênção. Através do perdão vem coisas tremendas da parte de Deus. Quando a gente perdoa, a gente tem saúde nova, física e espiritual. E aquele que também nos perdoa também é abençoado por Deus. Então lembre-se que um homem ou uma mulher de Deus ninguém desmoraliza. Que foi o que o filho dele tentou fazer. E quando ele retorna com seu povo, perdoando e o nome do Senhor sendo glorificado. Deixe o nome de Deus ser glorificado na sua vida, fazendo melhor, agindo com quem te magoou com perdão, agindo com sinceridade, agindo com amor. E as bênçãos do Senhor chegam. A proteção do Senhor chega para você e sua família, para os seus negócios. A proteção do Senhor chega para fazer nova todas as coisas. Amém? A paz do Senhor. Fiquem todos com Deus e até amanhã.